Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana. Para aqueles que estão nessa jornada, essa jornada de aprender um pouco mais do Senhor e conhecer um pouco mais esse livro tão misterioso, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, né, que trata da volta do nosso Senhor Jesus, do momento em que nós vamos finalmente nos encontrar com Ele e viver para sempre, né, para a eternidade, junto do nosso Papai, em nome de Jesus. E você que está aqui, está junto nessa jornada, eu tenho olhado ali semanalmente, né, a gente tem tido aí regularmente um número entre 20 e 30 pessoas consumindo esse conteúdo, então eu creio que vocês que estão aí semanalmente mantendo essa recorrência, essa consistência, são aqueles que estão com sede, com vontade de conhecer um pouquinho mais do nosso papai. Amém? E hoje nós vamos tratar aqui sobre o capítulo 19 de Apocalipse, né? Estamos bem na reta final aí do nosso estudo. E o capítulo 19, ele trata especificamente sobre algo maravilhoso. Podemos dizer que é um dos momentos mais importantes do livro, né? Um dos ápices ali, que é a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus, né? Então, a ênfase desse capítulo é mostrar, continuar demonstrando o poder, continuar detalhando para a gente como que Jesus vem dos céus, né? Falar a respeito da sua majestade, como ele vai vencer os inimigos, como ele dá um fim para Satanás, como ele lança a besta, o falso profeta no lago de fogo, né, que é o lugar que está destinado para eles, para essa condenação eterna, né? E a gente vai acabar vendo alguns aspectos interessantes a respeito da vinda dele, a sequência dos fatos sobre como Jesus vem, né? A palavra de Deus diz que ele vem dos ares com poder e grande glória. E nós vamos entender, então, como que se dá isso, como que é tudo isso, tá? É, Um outro ponto importante para a gente falar, capítulo 19, capítulo 20, dá início a mais uma sessão cronológica, não sei se os irmãos lembram, mas a sessão cronológica são aquelas sessões que vão detalhadamente ali, verso a verso, descrever o que vai acontecer, e na sequência vem então as sessões de explicação. Então, como nós estamos bem pertinho do final do livro, dá para os irmãos mais ou menos pensarem aí que essa sessão cronológica que starta no capítulo 19 e termina ali no capítulo 20, bem provável que o capítulo 21 e o capítulo 22, né, sejam capítulos finais de explicação, e por fim a gente finaliza o livro e finaliza essa jornada de, de variações, né, entre sessões cronológicas e sessões de explicação, tá? Capítulo 20, já de antemão, vou dar um spoiler aqui para os irmãos, ele vai falar a respeito do reino milenar e do juízo final, né? Então, a base bíblica, né, onde a gente vai aprender sobre isso, né? Quando a gente fala reino milenar, ele está relacionado a 1000 anos, é um conceito muito explorado em toda a Escritura, e aí a gente vai ter detalhes em relação a isso, né, no capítulo 20, e o período onde Jesus vai estar presente em corpo aqui na Terra, né? E nós, os seres humanos, estaremos com os nossos corpos glorificados, e junto com Ele nós vamos reinar, então nós vamos ter acesso aí à presença dele, lado a lado com Jesus reinando, né? Então, nesse período de tempo, nós vamos viver bênçãos sem precedentes, né? Então, vai haver uma restauração completa de todas as coisas, né? O mundo não vai ser como o mundo é hoje, né? Não teremos doença, não teremos choro, não teremos tristeza, não teremos nada que nós temos hoje. E Jesus vai, então, implantar esse seu reino, reino de paz, reino de justiça, reino de alegria, aquilo que é a nossa esperança eterna, né, irmãos? E Deus vai cumprir, então, tudo que ele prometeu lá para os
patriarcas, para a nação de Israel, todas as promessas ali, desde Gênesis, elas estarão se cumprindo aí dentro do reino milenar, tá bom? Então, capítulo 19 é o capítulo que nós vamos estudar essa semana, capítulo 20 na semana seguinte. Então, ele começa ali, ou ele traz para nós, na verdade, a resposta para algumas perguntas, né? Então, você pode ter uma dúvida aí. Quando Jesus vem? Por que Jesus vem? Como ele vem? Então, esse capítulo ele junto com tudo aquilo que nós já estudamos aqui, vem fechar os cenários, vem dar para a gente algumas conclusões em relação a essas perguntas. Então, quando ele vem, né, nós já vimos, por exemplo, em Apocalipse 19, que ele vem ao som da sétima trombeta, né? Por que que ele vem? Né? Ele vem para realizar uma grande colheita nas nações e acabar com todo o sofrimento ali do povo dele. Apocalipse 14, nós já falamos, né? Como ele vem? Como ele vem é o que nós vamos ver agora no capítulo 19, onde vai dizer que ele vem dos céus com poder e grande glória, com o objetivo de vencer, então, os inimigos, aqueles que maltrataram aqueles que são seus. Então, o momento mais esperado, irmãos, da história da humanidade, sem dúvida, né? Na cruz, Jesus pagou um preço alto, né? Para que a gente não fosse condenado, é um ponto muito importante. Através da cruz ali que nós adquirimos a salvação, sem dúvida, é um ponto importante, mas o alvo da história mesmo, né? O que está relacionado ao propósito eterno de Deus, que é habitar entre nós, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então é no momento que nós vamos falar, agora está valendo isso, né? Eternamente estaremos ao lado do nosso Senhor. Então, isso inicia a partir do momento em que ele vem dos céus, desce na terra, sua segunda vinda, para governar tudo e todas as coisas. Então, abre comigo Apocalipse 19, nós vamos ler aqui do verso 1 ao 3 para a gente começar, e a palavra de Deus, ela diz assim: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobre para todo sempre. Tá? Então, alguns destaques aqui, né? O destaque é a questão da aleluia. Justos e verdadeiros são os seus juízos, né? Então Jesus destruiu a Babilônia, a grande Babilônia, vingando o sangue dos seus servos, né? Daqueles que são seus. A sua fumaça ela sobe para sempre. É o que nós acabamos de ler aqui. Também é um outro ponto que merece destaque, né? É, Todos os seus servos, grandes e pequenos, serão convidados a adorar. A gente vai ver daqui a pouquinho, no verso 5, a respeito disso, né? Todos são convidados, através desse momento, a entrar nessa presença incrível, nessa missão que de fato está sendo cumprida, onde a glória de Deus vai sendo expressa. Todos aqui vão sendo é, incluídos nisso, né? E no verso 6, que é o que nós vamos ler daqui a pouco também, voz de grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões. Então, é de fato um grande brado de aleluia, né? Porque o Senhor ali ele inicia então o seu reinado efetivo aqui na terra, né? Porque o Senhor reina para todo sempre, mas na terra, né? Então, esses trovões, essas vozes, isso serve então para poder marcar esse momento que nós estamos vendo aqui, né? Então, nós lemos o 3 até o 3 e eu vou ler aqui para os irmãos, então, o 4, né? Então, o 3 terminou assim, ó, e outra vez disseram, aleluia.
e a fumaça dela sobre para todo sempre. Então, e os 24 anciãos, os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus ao que estava sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Olha a palavra aleluia aí. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos e os que temei, assim como pequenos e grandes. Né? E ouvi uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, nós temos uma sequência aí de aleluia, uma sequência de regozijo para esse momento tão maravilhoso, né? Então, é, João, ele ouve a voz da igreja, né? No fim dos tempos. A voz da igreja é como a voz de Jesus. Então, após enfrentar todo esse período da grande tribulação, a igreja já adquiriu a sua qualidade, a sua maturidade, já está semelhante ao noivo, semelhante ao seu amado, né? E o Senhor é, nos ensina algumas coisas a respeito de casamento, né? Não ser entre pessoas de julgo desigual, né? A gente tem isso na palavra. Não ser entre pessoas de naturezas diferentes e não ser entre pessoas com destinos diferentes, né? Toda a palavra de Deus aponta para essas coisas que são totalmente importantes. Então, para que haja um casamento, é necessário que isso seja obedecido. Não um casamento entre o marido e mulher, mas nós estamos falando aqui um casamento entre Cristo e a noiva. Então, não ser entre pessoas de julgo desigual, não ser entre pessoas de natureza diferente, não ser entre pessoas de destinos diferentes, né? Então, Deus consegue gerar para o seu filho uma ajudadora que seja idônea, né? Então, no fim dessa era, a igreja já refletindo quem é Jesus, até mesmo no seu jeito de falar, é a mesma voz que Jesus apresenta ali no capítulo 1, né? A voz de muitas águas. Então, no final disso tudo, Jesus traz então a sua recompensa, né? Jesus vai ver o fruto do seu trabalho, o fruto de todo o mistério que está envolvido em relação a ele, se concretizando. E ele vai ver então que não foi em vão a sua entrega, né? Não foi em vão a sua entrega, não foi em vão a sua morte, não foi em vão a sua ressurreição, né? Ele vai ter um povo de fato de toda tribo, língua, raça, nações, com a mesma semelhança dele, com o mesmo caráter dele, com o mesmo poder dele e até com o mesmo jeito, de falar que ele tem, tá? Então é importante a gente dar essa pausinha aqui na explicação e falar a respeito desse casamento que vai acontecer agora com a volta de Jesus, né? De todo um trabalho que basicamente a gente vem falando aí, capítulo após capítulo. Nós já lemos os 6, deixa eu só ver aqui se a gente vê. Isso. Então, e vi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, voz de grandes trovões que dizia Aleluia, pois o Senhor Deus poderoso reina. Agora nós vamos ler então o 7, tá? O 7 e o 8 fala a respeito da preparação da noiva, né? Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro, e a noiva já se preparou, tá? Então, a noiva já se preparou, é tudo aquilo que eu falei para os irmãos agora há pouco, né? Quando a gente fala de casamento, não pode ser de pessoas com julgo desigual, não pode ser de natureza diferente, não pode ser de pessoas com destino diferente. Tudo isso foi resolvido agora, a empresa foi transformada à imagem e semelhança de Jesus. Então, agora está pronto para que esse casamento de fato aconteça, né? Então, continuando aqui, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então, esse contexto aqui ainda é um contexto de preparação, né, onde o ambiente está sendo preparado, e chegou a hora, então, de Jesus se casar de fato com essa igreja que nesse momento já estará pronta, né? Então, podemos compreender, então, aqui, que esse é o ápice da maturidade da noiva, da igreja, né? E como isso se dá, né? A noiva se prepara através do poder do Espírito Santo que é dado a ela,
e da profundidade em relação ao conhecimento da palavra, na prática, essa preparação, nós estamos falando aqui num âmbito coletivo, mas isso vai acontecer com cada um dos indivíduos, né? Com cada um de nós envolvidos, né, nisso, né? Que fazemos parte desse corpo, que fazemos parte dessa igreja, né? É um trabalho coletivo, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho individual, onde cada um de nós estaremos aí inseridos nisso, né? É, a igreja, então, já entendeu a sua missão, que é fazer discípulos, praticar atos de justiça, proclamar o evangelho, discipular pessoas. Então, tudo isso acontecendo hoje, vai continuar acontecendo até a volta de Cristo, significa que nós estamos se preparando, né? A noiva ali está se adornando, se vestindo. Essa é uma preparação para o grande dia do Senhor. Então, quando nós pregamos a respeito de Jesus para as pessoas, quando nós levamos as pessoas a confessar Cristo, né, a reconhecer Cristo como o seu Salvador, é para que elas iniciem esse processo de preparação, mas ao mesmo tempo faz parte do nosso processo também para se tornar cada vez mais parecidos com Ele, né? Continuando aqui, o capítulo 9, então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras do Cordeiro. Então, é, nós não devemos olhar para as condições atuais da noiva. Você fala assim, nossa, mas essa noiva ainda está longe de ser, né? Essa noiva que nós estamos lendo aqui, né? Parece até que não está havendo uma preparação, Senhor Jesus, misericórdia, né? Irmãos, eu queria convidar todos vocês, né? Tanto eu, vocês, todo mundo, nós precisamos crer, né? Nós precisamos crer na palavra de Deus, né? Ela é a verdade absoluta. Ela garante para nós que no fim, de fato, tudo isso que nós estamos falando aqui vai acontecer, né? Jesus, ele vai então receber essa herança, né? A herança dos santos, vai receber essa noiva ajudadora, idônea, parecida com ele, né? E aí nós precisamos destacar então essas palavras, né? É, que o anjo está dizendo aqui, né? Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado o que é chamado para ceia. Por mais que vista, que faça, que pratique a justiça, o acesso ao casamento ele pertence a Deus, né? O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que prepara as pessoas para que a gente possa estar mais próximos daquilo que é com que Deus vai se casar, com quem Deus vai se casar, né? São essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a mais absoluta verdade. Ela é aquilo que deveria nos empolgar, aquilo que deveria nos encher de esperança, né? Então, não existe nada nesse mundo mais certo do que isso que nós estamos lendo aqui, disso que nós estamos vendo aqui, que nós estamos sendo preparados e que vai chegar um dia que nós vamos chegar nesse nível que nós estamos dizendo aqui, né? Então, Jesus, ele vai possuir sim a herança das nações, nós seremos dele e ele vai ser nosso, né? Nós estaremos juntos com ele para sempre. Na sequência, o verso 10 diz assim: ó, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, toda a glória, irmãos, somente a Deus, tá? Então, esse é um perigo que todos nós corremos, né, ao estudar o final dos tempos, né, é, é, ao mergulhar, ocorre o risco da gente talvez amar mais a mensagem, o mensageiro, do que o próprio Deus, né? E João, ele caiu nesse erro, né? O João, o amado, imagina, caiu nesse erro aqui, ao ponto de ter confundido, né, a voz do anjo como a voz de Deus, né? Ele pode ter talvez ali, com tudo que ele estava vendo, ter se emocionado, né? E muitas vezes quando a gente se emociona, as emoções elas acabam falando mais rápido e levou ele a fazer isso que nós acabamos de ler aqui, a prostrar
aos pés do anjo, né? Que automaticamente para ali, repreende ele, ordena, fala para ele, ó, só para você lembrar, adoração somente a Deus, né? Dois outros destaques que merecem nesse versículo que nós lemos aqui é a ordem do anjo, né? A ordem do anjo é, ó, não é para mim, é apontar para aquele que deve ser adorado. Então, esse é um dos motivos que nós, no capítulo um, na introdução do nosso estudo, nós dizemos, né? Nós falamos a respeito disso. Por que nós estamos estudando o Apocalipse? Né? Porque ele é a revelação de Jesus. Nós não temos como ter a revelação completa, deixando o livro de Apocalipse de lado. Então, conhecendo mais Jesus, nós vamos evitar de fazer isso que, o, que aconteceu aqui com João, né? Claro que o anjo ele é belo, ele também é majestoso, ele tem ali sua glória, mas só para Deus a adoração. Então o anjo já corrige ele ali, né? A gente pode tender a ficar apaixonado pro plano que Jesus, que Deus tem para com o homem, né? Nossa, quão belo, quão maravilhoso, e tal, né? É, mas a gente precisa encontrar, saber né, não é o plano que é perfeito, né? É Jesus que é perfeito, Deus é perfeito, né? Então nós nunca devemos tirar os nossos olhos dele. Tudo isso é para que ele seja revelado, para que ao ele ser revelado, a gente adore, a gente o conheça e a gente reconheça, né? E coloque ele no lugar que ele deve estar sempre, né? A palavra digno é uma palavra muito importante, né? Porque somente Jesus, somente o Senhor é digno de estar nessa posição, de receber toda a honra, todo o poder, toda a glória e toda a adoração. E aí, outro destaque importante é quando ele fala assim, ó, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, Deus revelando Deus, né? Então, para entender o plano de Deus e a glória que há em Jesus, é necessário que o Espírito nos revele. E é só através do Espírito, né, que a gente vai conhecer isso, né? Então, nós devemos nos debruçar nessa mensagem, né, para que a gente possa crescer em conhecimento, para que a gente possa crescer em sabedoria, porque quando nós profetizamos, nós estamos dando ali testemunho de Jesus. Quando nós falamos com alguém a respeito dele, nós estamos dando esse testemunho, e isso faz parte do plano, nós envolvidos no plano dele, de tudo isso que ele está fazendo, né? Quando a gente, então, passa essa mensagem, para frente, né? Então, a partir de agora, nós vamos falar especificamente sobre a vinda dele, né? Então, até aqui foi só uma introdução a respeito da noiva, a respeito da adoração, existente aqui, né? E a partir de agora, então, a gente fala da segunda vinda. Então, a partir do versículo 11 até o versículo 21, que é o momento em que o Senhor de fato vem, nós vamos ver verso a verso, dando esses detalhes para nós. Então, Jesus, ele vem, já antecipadamente, antes de ler o texto aqui, ele vem sentado num cavalo branco, o nome dele é Cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e combate com justiça. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. A gente viu isso lá no começo do livro, trazendo algumas descrições a respeito dele, né? Na sua cabeça há muitos diademas, ou seja, na sua cabeça há muitas coroas, porque de fato ele é o rei, né? E ele tem o nome escrito que ninguém conhece. E esse nome, então, ele está sendo revelado ali no verso 12 e no verso 13, que é verbo de Deus, né? Então, o seu manto é um manto encharcado com sangue, né? Então, mostra para nós que de fato é o Jesus que, ungido de Deus lá de Isaías 63, do Salmo 110, né? E ele vem com os exércitos do céu, todos os anjos, com todos os santos, todos eles possuindo cavalos, todos eles vestidos de linho finíssimo, né? De branco e puro. Então, só vamos ler aqui, é, 11, 12 e 13, acompanhe comigo. E vi o céu aberto, olha João falando, e eis que um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas. Tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Não dá para conectar isso aqui com João 1? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha como tudo se fecha. Olha como que tudo isso está conectado, irmãos. A palavra inteira, não há é, inconsistências na palavra de Deus. Toda palavra, ela é consistente, ela aponta para a mesma coisa, ela aponta para Jesus. E nós estamos vendo aqui, mais uma vez, tudo isso acontecendo, né? Então, quando o céu se abre, Jesus arrebata os que estão vivos, ressuscita os que estão mortos, glorifica eles, dá vestes brancas para eles e pura, e os habilita a fazer parte do plano de Deus, e a gente então desce juntamente com ele, porque ele tem planos para serem executados aqui na terra, né? É, Continuando a nossa leitura, e seguiam-no os exércitos, 14 agora, tá, irmãos? E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. E da boca dele saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e que ele regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ilha do Deus Todo-Poderoso. Amém? É, Então, quando a gente fala assim, da boca dele sai uma espada afiada para ele ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, isso se conecta diretamente com Salmos 2. Depois eu queria convidar os irmãos a darem uma lida lá em Salmos 2. Isso está diretamente conectado com isso. A parte B do versículo 15, ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso totalmente conectado diretamente com Isaías 63, tá? E no verso 16, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa é uma nova coletânea aqui de descrições a respeito de Jesus, né? Para que a gente conheça um pouquinho mais a respeito dele, revelação completa nós temos aqui no livro de Apocalipse. Então, isso conecta com algumas revelações a respeito de Jesus que estava escrito ali no Antigo Testamento, como eu já citei aqui para os irmãos Isaías, como eu já citei aqui para os irmãos Salmos, né? Então a gente vê que ele vem com glória, ele vem com os anjos, ele vem com poder, e essa é uma visão incrível, então, que João está tendo, onde Jesus vem para vencer os inimigos, vem para liberar o povo de Israel, e vem para substituir, então, todos os governantes que existem aqui na Terra. A partir do verso 17, então, a gente vê o texto voltando um pouco para a questão da batalha, né, da grande batalha final que vai acontecer aí. Então, seguindo aqui no verso 17, diz assim: ó, e viu o anjo posto de pé no sol. Ele gritou com a voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: venham e se reúnam para a grande ceia de Deus, para comer a carne dos reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes, né? Então, a ordem do anjo é para ver essa reunião, né? Porque vai ter uma grande batalha, né? A batalha final que acontecerá no Vale do Armagedon, que fica ali em Israel. Essa não é a única batalha, né? Porque o anticristo, ele já estava em guerra, né? Durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, Deus reúne todas as nações como alguém que pisa em uvas, é o que a gente viu descrito aqui. E, por fim, o verso 19 e 21 diz assim: ó, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo
e contra o seu grande exército. Nesse momento você já faz parte desse exército, tá, irmãos? Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores de imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Então, a marca da besta, sua imagem, sempre centrado no tema adoração, quem adora, quem não adora, né? Então, aqui é o relato do fim, da morte dos inimigos de Deus, né? A besta e do anticristo, mortos, condenados eternamente, né? Serão lançados vivos nesse lago de fogo, né? Que queima com enxofre. Os demais adoradores mortos à espada que saía da boca, né? Do próprio Jesus, né? Daquele que estava sentado no cavalo. E o livro de Apocalipse, então, é, merece um destaque porque ele é um compilado, irmãos, de muitas referências bíblicas, né? A gente citou aqui e vem citando desde o começo, livro de Daniel, livro de Ezequiel, livro de Isaías, né? Os próprios evangelhos, né? Quando o próprio Jesus falou a respeito desse momento que aconteceria, né? Então, é, nós acabamos de ver aqui Jesus, então, fazendo o seu percurso, a sua segunda vinda, arrebatando, glorificando, transformando, mobilizando, recompensando os santos, né? Mas ele tem um plano de longo prazo aqui para a Terra, né? Que a gente vai continuar, então, na próxima sessão, no capítulo 20, na semana seguinte, né? A palavra de Deus diz que nós estaremos aonde ele estiver, né? Para sempre. Então, essa é a beleza daqueles que têm essa esperança, né? Dos que vivem aqui na Terra. Isso é o que deve manter você firme, é o que deve manter você vigilante, é o que deve manter você ativo aí, né? Porque essa é a nossa esperança de um dia estar junto com ele. Amém? E assim a gente finaliza, irmãos, então, o capítulo 19, né? Esse capítulo maravilhoso. Não sei você, mas eu sempre termino o estudo, né? A gente está fazendo ele semanal para não ficar muito cansativo para os irmãos. Os irmãos vêm aí, sempre é um vídeo de 20, 30, às vezes 40 minutos. Mas eu termino com a sensação de, pô, continua, né? Continua, porque dá uma pausa de repente, né? A gente está aqui explicando, falando, enfim, de repente vem uma pausa. Mas que bom. Isso é para gerar uma expectativa em nós, gerar sede em nós da palavra de Deus. Então, eu queria agradecer você que está aqui conosco e, ao mesmo tempo, te convidar para que na próxima semana a gente possa dar continuidade nesse trabalho lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu. Amém? Uma semana abençoada para você, uma semana cheia da presença do Senhor, cheia da revelação, do poder de Deus, que você possa, dentro dessa missão que você tem, que é espalhar o Evangelho, muitas oportunidades de levar tudo isso para as pessoas que o Espírito Santo trouxer para você, que você seja usado por Deus para abençoar muitas vidas. Isso é o que eu desejo para você do fundo do meu coração. Uma semana maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, em nome de Jesus.